Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, mais um dia abençoado na presença do nosso Deus maravilhoso e glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês a respeito de uma palavra chamada confissão. Muitas pessoas perguntam por que precisamos confessar os nossos pecados seguidamente. Por que quando aceitamos Jesus e confessamos o nosso pecado, ainda precisamos confessar os pecados antes de eu tomar a Santa Ceia do Senhor? Na verdade, amados, a Bíblia nos dá respaldo que devemos pedir perdão a Deus toda noite antes de deitar, porque todos os dias nós pecamos, por palavra, pensamento, atos e ações. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina através da palavra confissão. Porque muitas pessoas que saem da igreja, saem da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque não tem coragem, ou não tem a decência e a humildade de confessar os seus pecados a Deus, reconhecer o seu erro e se inclinar, meter a cara no pó, pedir perdão a Deus pelo seu pecado e recomeçar novamente, agora livre do fardo que carregava e fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Por isso que Jesus disse, aquele que se arrepende, confessa e larga os pecados, alcança a misericórdia de Deus. Mas isso é um processo, não é simplesmente de uma hora para outra. Isso é um processo, porque toda vez que a tentação vem, você precisa dizer não ao pecado. Você pode ser convidado para cometer o pecado, mas você tem o livre-arbítrio de dizer não. Então a palavra confissão é afirmar as verdades bíblicas e repetir com seus lábios, em oração, tudo o que Deus disse em sua palavra. Então confissão é confessar a palavra de Deus. Na Bíblia está escrito, não se prostituirá, então não vou me prostituir. A Bíblia diz, não vai roubar, não vou roubar. Não vai fazer fofoca, não vou fazer fofoca. Não vai mentir, então não vai mentir. Vai confessar e afirmar as verdades bíblicas. Então, afirmou as verdades bíblicas, você é fortalecido no Espírito Santo. Mas muitos ainda perguntam, o que devemos confessar? Aquilo que não se conhece não pode ser confessado ou testemunhado. Você deve confessar apenas o que sabe pessoalmente de Cristo e quem é nele. Ele só tem conhecimento disso por meio da palavra. Você só vai saber quem é Jesus se você ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, Jesus é apenas um sujeito a mais numa multidão de gente. Mas quando você conhece a palavra, aí você sabe quem é. O segredo da confissão e da fé que prevalece é ter uma compreensão verdadeira do que Jesus realmente é e o que ele fez por você. Quem é Jesus? Filho de Deus Pai. O que ele fez por você? Morreu pelos teus pecados, te tirou do inferno e te trouxe para a maravilhosa luz. Segundo, você é nele por causa disso. Você é em Cristo por causa disso. Por causa da morte e ressurreição dele na cruz do Calvário, é que você tem direito à herança da vida eterna. É por causa disso que você tem esse direito. A palavra promete que você pode fazer como consequência de sua obra consumada. Quando Jesus disse, tudo está consumado, Jesus estava dizendo, ó, vocês estão livres, vocês não estão mais na escuridão, vocês estão na luz, agora vocês estão livres para me servir. Livres do pecado, vão e não pequem mais. Esse entendimento que vem da palavra produz com a firme confissão desses fatos e dos atos correspondentes a eles o mais alto grau de fé. Somente admirar esses fatos na Bíblia e declarar a fé neles, mas recusando a confessá-lo firmemente e a colocá-lo em ação, priva-o de sua fé no momento da necessidade. Amados, na hora da tempestade, a tua fé é colocada em prova. Na hora da tempestade é vamos ver. Quando Jesus estava dormindo no barco e o barco estava afundando, ninguém lembrou de fé, entraram em desespero. Acordaram Jesus. Jesus acalmou o vento e acalmou as águas. E a primeira frase que Jesus diz para eles, porque sois tímidos na fé,
Em outras palavras, vocês são covardes, vocês não têm fé nenhuma. Vocês falam, vocês não têm nada, porque vocês não praticam. Então, falar sem praticar não serve para nada. Quando sei quem é Jesus Cristo e o que ele fez por mim, o que realmente me pertence agora e o que posso gozar em minha vida, todos os dias, torno-me vencedor. Além disso, saber que Satanás foi vencido por aquele que nos substituiu, que sua derrota é eterna, torna nossa redenção um fato bendito e uma realidade gloriosa. O que Deus está falando aqui? Satanás foi expulso do céu, não tem casa para morar, não tem terra, ele é um invasor nesse planeta, e é por isso que ele tenta corpos para entrar, para morar, porque ele é apenas um espírito, ele precisa de um corpo para morar. Por isso que pessoas que não servem a Jesus se tornam possessas. São portas abertas para demônios entrar. Mas quem está em Cristo Jesus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que estar certo de que a derrota de Satanás foi imposta por Jesus Cristo, de que essa derrota foi acreditada em nossa conta. Essa derrota de Satanás feita por Jesus foi para o nosso benefício. Por isso que Jesus diz que nós somos justificados. Olha só, Jesus diz que nós somos justificados. De que nos registros do Supremo Tribunal do Universo, nós somos agora chefes sobre todas as obras de Satanás. De que Satanás reconhece que em nome de Jesus somos governantes sobre ele. Quando o seu coração sabe disso muito bem, a fé que domina, unida a uma nova confissão de autoridade, torna-se natural, tal como era o temor antes de ser esclarecido. Então você passa a falar espontaneamente como Jesus falou e a compreender a sua redenção. A partir de então fica claro para você que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sobre os teus pés e que você é considerado pelo Pai e pelo adversário também um vencedor que foi liberto e vive e reina com Cristo Jesus. Tudo isso, para acontecer na tua vida e na minha vida, começa por uma palavra. Confissão. Reconhecimento dos pecados. Reconhecendo que somos cheios de defeito. Reconhecendo que precisamos da graça, da misericórdia e da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Como seria grande a transformação da igreja atual se os cristãos subissem até o lugar que Deus lhe deu e falassem como o Senhor deseja que o seu Pai fala. Não faz muito tempo que se um crente se declarasse abertamente salvo, era considerado um sacrilégio. Constitui um absurdo alguém crer firmemente em sua salvação como obra consumada e fato definido. Mas gradualmente a luz tem iluminado e chegamos ao bendito conhecimento da conversão completa, de uma vez por todas da obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Porém, quantos de nós têm coragem de confessar publicamente que estamos em Cristo Jesus, como a palavra declara? Observem esse versículo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5,17. É triste, amados, mas é verdade. Centenas de milhares de pessoas que se dizem cristão têm medo e têm vergonha de auto se denominar cristão no seu local de trabalho, no meio dos familiares, ou que é pior, quando vê uma roda de escarnecedor, em vez de dar exemplo de cristão, senta na roda de escarnecedor. Amados, toda pessoa que faz isso atrai sobre ele a ira de Deus. Porque toda vez que um cristão se omite de falar que é cristão e se omite de falar do amor e da palavra de Deus, ele está cometendo um pecado terrível chamado de omissão. E aquele que se omite diante dos homens, Jesus se omitirá diante de Deus. Amados, no dia do julgamento final, o teu advogado vai ficar de boca calada. Do mesmo jeito que você te acovarda de falar do amor de Deus, Jesus vai ficar calado diante do trono de Deus. E aí, amados, ouvirás aquela palavra, apartai-vos de mim, maldito. É muito sério isso que eu estou falando, amados. Isso é Bíblia. Isso não quer dizer que somos apenas pecadores perdoados.
pobres membros de igreja, fraco e vacilante. Significa exatamente o que diz. Somos novas criaturas agora. Fomos criados em Jesus com a vida de Deus, a natureza de Deus e o seu poder dentro de nós. Vocês são morada, templo e santuário do Espírito Santo de Deus. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Confesse isso. Creia essas palavras. Querem dizer o que dizem. Somos novos. Tudo é novo. As coisas velhas já não existem mais. Todas as marcas do pecado, da enfermidade, da doença, do fracasso e do temor já passaram. Agora temos a natureza de Deus. Sua vida, sua força, sua saúde, sua glória e seu poder. Como seria grande a transformação na igreja atual se os cristãos acreditassem nessas coisas e começassem a falar e agir e a viver de maneira justamente isso que o coração do Pai deseja. Observe, um cristão verdadeiro no quarto de um ente querido, enfermo, cuja vida está a ponto de ser arrebatada pela doença. Ele é corajoso, domina e sabe disso. Confessa ousadamente, maior é aquele que está em mim do que a doença que está roubando o meu ente querido. Ele ordena que a doença saia. Fala em nome de Jesus e manda que Satanás largue o enfermo. Ordena que o doente se levante. São, então o enfermo sai. Qual é a diferença? O cristão conhecia sua posição, sua autoridade e seus direitos. Satanás teve de obedecer a sua ordem e Deus confirmou sua palavra. Considere outro exemplo em Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13. Para encerrar, isso quer dizer que o domínio de Satanás acabou e o que o de Jesus já começou. A autoridade do inimigo sobre a sua vida foi quebrada no momento em que você aceitou Jesus como Salvador, recebendo um novo Senhor para governar a tua vida, Cristo Jesus. A enfermidade, a doença, a fraqueza e o fracasso nunca mais poderão te dominar. Nem os velhos hábitos poderão guiar a sua vida, pois você está redimido e salvo em Cristo Jesus. Que emoção seria essa se a palavra transformasse em realidade? Não temos porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. E te esforce, e te ajude e te sustento com a destra de minha justiça. Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Isso é a coisa mais revolucionária já ensinada. Um versículo como esse deve ser confissão a enfrentar o mundo. Creia e diga, Deus está comigo no início desse dia. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que está no mundo. 1 João 4. Diga ousadamente, Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Esse é Cristo Jesus, o meu Salvador. Amados, se você ainda não reconheceu teus pecados e não se convenceu que precisa confessar, confesse hoje. Se você precisa liberar perdão para alguém, libere. Se você tiver que pedir perdão para alguém hoje, peça. Pastor, mas se eu pedir perdão, eu vou estar me humilhando. Ótimo. Que bom que você já reconheceu que você precisa te humilhar. Porque os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. E é a pergunta que fica, você quer ser humilhado ou quer ser exaltado? Os humilhados serão exaltados. Então te humilha, para Deus se exaltar. Mas se você quer levar uma vida de nariz empinado e exaltado, é Deus que vai te humilhar. Quando que Deus vai me humilhar, pastor? No dia do juízo final. Ele dirá para você, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. A minha parte eu fiz. Preguei a verdade, preguei a Bíblia Sagrada. A decisão é tua. Quer confessar? Confessa. Quer viver na mentira? Continua na mentira. Mas lembra de uma coisa. Você pode não acreditar no que eu estou falando. Você tem todo o direito de não acreditar e discordar. Mas numa coisa você vai concordar comigo. Ninguém consegue fugir da morte. Cedo ou tarde ela vem e leva. Rico, pobre,
ela arrebata e leva. E diante do trono de Deus, ninguém vai escapar. Diante do juízo de Deus, ninguém vai fugir. Você tem a opção hoje de confessar os pecados, largar, receber Jesus como Salvador. Aliás, eu faço um apelo a você. Confesse Jesus como Salvador na sua vida. Mude sua história, mude a sua vida. Venha para os braços de Jesus. Torne-se uma pessoa diferente para a glória do nome de Jesus. Lembre que aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Aí você vai dizer, mas pastor, Davi foi um pecador que pecou 3x4, só Jesus na causa. É verdade, Davi foi pecador, mas foi reconhecido e amado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele pecava, ele confessava, se arrependia e largava. Você não vê Davi cometendo 2 vezes o mesmo pecado. Então, amados, eu vou parar por aqui para não me alongar muito, mas Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço ao pastor Alcemir Pantalhão, presidente da Convenção Comibe. Deus abençoe a ele. Deus abençoe o pastor Ceci Guedes, do meu Ministério Libertando o Brasil em Coporanga, pastor Adalto. Pastor Ceci também é o nosso presidente do norte do estado do Espírito Santo, da Convenção Comibe. Pastor Marcos de Cariacica Sede, que é o presidente do sul do estado, e o pastor Alcimir, que é o presidente nacional da nossa convenção. Em dezembro vamos ter uma reunião que está sendo marcada a data ainda. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e tenham um bom dia. E quero deixar o Salmo 112, versículo 3. Bens, riqueza e justiça de Deus nunca faltará dentro da tua casa. Confesse teus pecados, confesse Jesus, reconheça Ele, viva na presença dEle e a glória dEle será sobre a tua vida e a sua família em Cristo Jesus.